Bom, gente, a correção do exercício de agora o último exercício que foi falado, né, sobre o ecossistema. Nós ressaltamos 3 ecossistemas, que foi a Mata Atlântica, a Amazônia e a Mata dos Cocais, que a gente ficou de ressaltar por etapas, né, de ecossistema. E aí o exercício ele contempla questões só ao primeiro ponto, que é Mata Atlântica, certo? Então, são características da Mata Atlântica. Letra A, ocupa 20% do território nacional, sem uma grande diversidade de espécies. Ocupa 15% de nosso território, com predominância do centro-oeste. Predomina na costa, com 15% em nosso território. Grande diversidade de espécies apenas da flora e não da fauna. Então é a letra C. Ela ocupa, na realidade, 15%, né, do nosso território e pela costa, certo? Então seria essa aqui a nossa questão, tá? Aí agora, segunda questão. Hotspot de biodiversidade. O que representa hotspot? A Mata Atlântica representa um hotspot de biodiversidade. O que representa essa expressão? Um dos pontos quentes com grande diversidade, um ponto de arbustos e plantas rasteiras, pontos quentes com variações limitadas de espécies, pontos tropicais com diversidade na flora. Um hotspot, na realidade, é um lugar quente com grande diversidade. Então é isso que representa o hotspot, tá? E a nossa Mata Atlântica representa um hotspot, quer dizer, um berço natural de muitas espécies e habitats. A imagem acima, né, é de Mata Atlântica. É correto dizer que ela representa estratos iguais, quer dizer, estratos quer dizer plantas de mesmo tamanho. Não seria essa. Porque os estratos da Mata Atlântica são estratos diversificados. Tanto tem árvores de estrato grande, como médio, como arbustos. Pequenos estratos, né? Então, são estratos diversificados, não são iguais. Letra B. As espécies são pouco diversificadas, também não é essa. Não há muitos habitats, não é essa. Existem epífitas em sua área, sim. As epífitas são plantas que estão sobre outras plantas, então elas nascem umas sobre as outras, justamente para poder pegar mais luz do sol, tá? Então seria a letra D. Existem epífitas em sua área, tá? Quarta questão. Epífitas apresentam características tais como plantas rasteiras, plantas que não se agregam a outras e são parasitas, plantas não parasitoides, quer dizer, não são parasitas, com sobreposição em outras plantas, plantas que obtêm pouca luz. Seria a letra C, né? A resposta certa. Ela se sobrepõe sobre outras plantas e não são parasitas, tá certo? Então ela não é um parasitoide. Quanto ao clima, vamos lá. Quinta questão. Quanto ao clima na Mata Atlântica, é correto dizer que ele é quente e seco, ele é quente e úmido, ele tem uma grande pluviosidade, a temperatura é elevada com variações de temperatura entre o dia e a noite. É a letra B, né? É um clima quente e úmido. Quente porque existe uma vastidão muito grande de espécies e florestas e elas se fecham muito, né? E úmido porque recebe assim, a luz vem pouco filtrada, então por si só o lugar já fica umedecido. E existe uma quantidade de pluviométrico considerável. Nem é muito extenso,
a quantidade de água que cai também não é raro. Então fica no meio termo ali, mas há uma concentração considerada de água, tá? Então seria quente e úmido. Letra B. Água potável, né? Quanto ao acúmulo de água no subsolo, né? Isso quer dizer a sexta questão. Quanto ao abastecimento de água em várias regiões do país, advindas da água do subsolo na Mata Atlântica corresponde a 15%, 30%, 70%, 70%, será 2 vezes 15%. Então é 70%. 70% da água potável está no subsolo das áreas de Mata Atlântica. Por isso que a importância de conservar a Mata Atlântica, porque ela é quem fornece a água em 70% para os estados, né, do país ou regiões do país. Solo. Quanto ao solo, é correto afirmar que é característico de Mata Atlântica: solo profundo e úmido, solo raso, mais rico em nutrientes, solo pobre e ácido, mas com presença de humus de decomposições de folhas e galhos, solo ácido, pobre em umidade. É a letra C. Apesar de ter muitas espécies de plantas, o solo é pobre e é um solo ácido, mas com presença de humus, quer dizer nutrientes de folhas e plantas e galhos que caem e até mesmo de animais que morrem, né? Então existe uma troca no ecossistema. O solo tira os nutrientes dessas folhas, mas devolve para o ecossistema, para as plantas novamente. Então, o ciclo de vida aí que acontece nesse solo, fazendo o ecossistema acontecer com essa variação de trocas, tá? Serrapilheira, o que seria? Serrapilheira, muito presente na Mata Atlântica, apresenta características. Representa o ciclo orgânico sem devolução de nutrientes. Apresenta uma camada de folhas e plantas em decomposições forrando o solo. Representa uma troca de vegetais mortos em umidade com água. Representa uma fina camada de nutrientes em decomposição em decorrência das folhas e vegetais decompostos. Apresenta, né, uma camada de folhas e plantas em decomposições forrando o solo. Então seria isso aqui, letra B. Então seria tudo aquilo que cai as folhas, os arbustos, frutos envelhecidos, animais que morrem. Então vai formando aquela camada e vai protegendo o solo, e é essa camada de folhas secas e que cai, que vão apodrecendo, quer dizer, entre decomposição, mas são praticamente adubos, humus, quer dizer, nutrientes para o solo, e isso vai fortificando esse solo, tá? Espécies animais são espécies endêmicas. Endêmicas quer dizer próprios de um lugar. Uma espécie endêmica é aquele bicho que está localizado naquele lugar. Então, a cutia seria uma espécie endêmica, o jacaré, espécies de araras ou javali, espécies de araras. Seria a resposta certa, né? As araras, elas são bichos endêmicos, quer dizer, elas estão presentes em um determinado local, tá? Animais, letra é a 10ª questão. São espécies de animais endêmicos do Rio de Janeiro: a onça parda, o mico-leão, a preguiça ou a arara azul. O mico-leão. O mico-leão, ele é um bicho endêmico da região do Rio de Janeiro. Então ele está presente neste estado, né? Bom, e aí nós encerramos a correção de hoje. Até mais.